Olá, eu sou a Vanessa Múcio de Piracicaba e eu também estou na TV Relacionamento. Olá, internautas! Iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Estamos aqui no 7º Congresso do Sindusfil, em Águas de Lindóia, e muitos profissionais muito talentosos estão aqui e nós conseguimos pegar um deles. Kedman Eliakim, de Marília, para nos brindar com esse bate-papo. Gratidão. Muito obrigado, é uma honra estar aqui sendo entrevistado pelo senhor e espero que essa entrevista seja uma boa entrevista. Estou contente de estar aqui. Perfeito. Ô, Kedman, conta um pouquinho para os nossos internautas onde você nasceu, tá? Um pouquinho da sua trajetória profissional e como que você acabou entrando na área de saúde. É uma história interessante, a gente já chega lá. Bom, eu não nasci em Marília, eu nasci numa cidadezinha próxima, que é Pompeia, uma cidade pequena, e logo fui morar em Marília. Meus pais mudaram para Marília e logo fui morar em Marília. Eu sou de família muito simples, meu pai era mecânico de máquina de embalagem e minha mãe é cozinheira. Meu pai já é falecido, minha mãe... Mas pelo menos você almoçava bem. Não, é uma coisa que em casa sempre foi muito boa. A comida, minha mãe com algo simples ela conseguia transformar algo muito legal. E aí eu fui estudar ao longo da vida, fui descobrindo e pela grade da faculdade eu escolhi comunicação. Foi a primeira coisa que me brilhou os olhos. Mas assim, desde criança, você já sabia que você era de humanas? Você gostava de gente? Ou você pensava em fazer exatas, sei lá, fazer outra coisa? Não sei ao certo a resposta, porque quando eu decidi fazer faculdade, eu abri a grade e fui escolhendo pela grade, e aquilo me atraiu muito. Eu sempre gostei muito de história, sempre gostei muito do contexto humano, e mal sabia que eu me depararia muito com matemática, com estatística ao longo da vida, e assim, foi muito bom. Esse conhecimento, pouco conhecimento estatístico, contribuiu muito para o meu desenvolvimento. E aí eu fiz comunicação, nunca trabalhei com a minha formação específica, eu fui fazer uma pós em gestão de pessoas. Ok, gostou? Muito. Aí eu me encontrei, foi na pós-graduação que eu falei, é isso que eu quero para a vida. Eu trabalhei numa empresa que é um grupo muito grande no Brasil, que é um grupo muito respeitado, que eu aprendi muito, que é o Grupo Jato. Sem dúvida. Trabalhava com cultura e educação corporativa. Comecei lá atrás, comecei em 2006 na Nestlé como aprendiz e fui transitando em outros empregos, até chegar na pós-graduação, cheguei no Grupo Jato. E aí chegou um determinado momento da minha vida que uma pessoa que deu aula para mim na pós-graduação, ele é um dos diretores da Santa Casa. Ok. E ele falou, você não quer vir para cá para esse desafio que a gente tem? Aí me O que você pensa? Humano, saúde, Santa Casa. Eu fui entender um pouco do contexto, Sim. E eu descobri que é um universo muito grande. O hospital é uma das coisas... É um organismo vivo. Uma das coisas mais complexas que a gente pode imaginar. E isso me encantou. Eu aceitei o desafio, fui como gerente, pai da Adriana, que também foi entrevistada. E você foi, isso quando aconteceu? Isso foi em 2018, faz 5 anos. Aí, quando na pandemia assustou muito, Principalmente o hospital assustou muito, Assustou. E eu tenho um perfil que eu gosto de muito ver onde as coisas acontecem, muito na assistência. Você tem uma curiosidade, é isso? Tem uma curiosidade. O que, Se é só assim, se você te dá uma informação, você vai procurar checar aquilo, Exato. E também a gente trabalha com recrutamento e seleção. É difícil a gente contratar alguém só com um papel. A pessoa faz isso. A gente tem que ver como que a pessoa faz. Exatamente. A gente tem que entender se possível ver nas empresas anteriores um pouco do comportamento dele, pela visão das pessoas anteriores. Comportamento é uma coisa muito importante. A gente às vezes olha muito para a técnica, mas o que pega na prática é o comportamento. Porque técnica a gente desenvolve, o conhecimento técnico a gente prepara. O comportamento também prepara, mas o comportamento, a melhoria do comportamento é uma porta que se abre por dentro. É verdade. Eu não posso abrir essa porta pelo outro, então o comportamento é uma coisa fundamental, a pessoa tem que querer. O Kelly, você falou um negócio. Teve uma época que uma grande corporação pediu para eu fazer o papel de headhunter. E aí eu fui conversar com os profissionais. E
ligado a grandes empresas, não sei o que e tal. E aí eu fazia uma pergunta, falava assim, se você fosse o dono de uma empresa, que tivesse um monte de desafios, você contrataria outra pessoa ou você se contrataria? Tem cara que não. É uma pergunta desafiadora, né? É verdade. E qual a resposta Eu não que você confia tinha? no taco, não, eu via a expressão da pessoa para ver se ela tinha ainda aquela energia, aquele ânimo, porque tem gente que fala assim, tá bom, não estou fazendo nada, então eu vou. Aí não serve, né? A pessoa tem que ter sonhos, ela tem que ter desafios, ela tem que ser automotivadora para que os resultados aconteçam. A gente ouve falar muito sobre positividade, eu sou até um pouco crítico quanto a isso, porque tem uma positividade tóxica, que tudo é belo, mas é importante as pessoas serem positivas. Isso é fundamental. Psicologia positiva, sim. E a gente percebe fazendo uma pergunta para a pessoa: ao que você é grato na sua vida? Você tem 2 minutos para falar. Tem gente que não vai falar 30 segundos. Então você vê que é uma pessoa que não é uma pessoa que tem a agradecer, que não é grata pelas coisas. E uma pessoa que é uma pessoa mais positiva, que influencia o comportamento dos outros, ela vai usar todos os 2 minutos para falar sobre o que ela é grata. Então, o Nietzsche falava isso, né? A gente tem 2 categorias, né? A endógena e a exógena. A endógena ele joga para si, ele falou, desculpa, serpente, eu me atrasei porque eu perdi hora. E o exógeno, de cultura exógena, ele joga tudo pro outro. Eu me atrasei por conta do ônibus. Exatamente. Então, a gente precisa diferir esses 2 mundos e com boas perguntas, se a gente não está tão habituado, a gente consegue entender. Peraí, essa pessoa é uma coisa que ela assume mais a responsabilidade sobre a vida dela, sobre o desenvolvimento, e não joga pro outro. Não, essa pessoa é uma pessoa mais negativa, que tudo não dá, tudo não tem jeito, tudo é culpa do outro. Então, a gente consegue entender um pouco disso. Tem um professor que eu gosto muito, que é o Pedro Mandelli. Ele fala que o humor deveria ser característica de reprovação em processo seletivo. E não o humor de, às vezes, é uma pessoa mais cética também é importante, mas aquela pessoa que a vida é pesada, sabe? Isso é complexo. É verdade. Você me lembrou uma coisa. Um dia a gente estava na sala dos professores, da Ibero-Americana, né? O coordenador. Aí ele falou assim: olha, eu li aqui que comer banana é bom para o humor. Aí ele falou assim: não pode dar a banana quente, que já tem humor demais. Mas é uma pessoa boa, uma pessoa positiva que as pessoas querem estar perto. A gente percebe isso. Eu acabei de conhecer o senhor em 10 minutos que a gente está aqui, e já é uma pessoa que eu quero estar perto, já é uma pessoa que eu quero estar próximo. Por quê? Porque traz coisa boa. E a gente vai construir coisas boas a partir de pessoas assim. Aquela pessoa que só reclama de tudo, todo mundo tem jeito. A gente trabalha no hospital filantrópico, né? Santa Casa é um hospital filantrópico. A gente tem pouco recurso. Sim. Pouco recurso. Não tem como. Se a gente não tiver vontade de fazer as coisas, esquece. Então, com vontade de fazer as coisas e com essa positividade saudável, a gente consegue construir muita coisa boa. É verdade. A Adriana até falou que é tirar leite de pedra. Tirar leite de pedra. Uma vez, ainda tem uma consultoria, e um amigo que se aposentou lá, ele falou assim: o que? Tá difícil, né? Como é que se faz, né? Eu falava: tiro leite de pedra. Mas quando os concorrentes descobrem, eu escondo as pedras. Mas você tem que fazer o jeito, né? Tem que dar um jeito. Legal. E na tua área precisa realmente que você está sempre incentivando as pessoas, potencializando as habilidades e competências, porque a máquina tem que girar, né? Não pode ser, o Santa Casa não pode ser um muro de lamentações, não. Ele tem que ser, cuidar das pessoas que cuidam de gente e dar o seu melhor, né? E preparar as pessoas também, né? O papel do líder se prepara também. A gente está, quanto RH, enquanto gestão de pessoas, a gente pode contribuir. Mas o líder, muitas vezes, ele não tem clareza se a pessoa precisa de preparo ou de atitude. Verdade. E quando o líder começa a ter clareza da singularidade de cada pessoa da sua equipe, ele consegue oferecer o remédio certo. É igual ao paciente. Adianta a gente chegar no hospital e dar o mesmo remédio para todos os pacientes? Tem que acertar o diagnóstico. Exato. É o passo, para mim, mais fundamental, a gente ter clareza. Porque quantas vezes eu já ouvi isso, e o senhor também já deve ter escutado isso, fala assim: fulano não está bem, precisa de treinamento. Eu falo assim: mas ele já fazia bem antes? Fazia, mas agora parou de fazer. Então, peraí, não é treinamento que está faltando. Está
faltando identificar o porquê que ele não está fazendo e retomar. E isso é papel da liderança. Mas é mais fácil eu jogar para treinamento, vai fazer treinamento. A pessoa está, às vezes, com um problema que precisa ser resolvido, está sentindo injustiçado por alguma coisa, precisa de diálogo, e a gente precisa potencializar o diálogo. E essa questão do diagnóstico é fundamental, é uma das principais ferramentas, o líder conhecer o que essa pessoa precisa. Você sabe que essas descobertas são importantes. Por exemplo, eu venci 2 cânceres, há 20 anos retirei um câncer operei de câncer de intestino, e há 10 anos eu retirei o câncer de próstata. Então, mas todo dia é um dia de alegria, né? Que a gente tem que fazer, buscar energias e fazer a coisa realmente fluir. E a forma, eu fui descobrindo aos poucos o seguinte: todas as respostas estão dentro da gente. Agora, é aquela porta lá que tem que abrir de dentro para fora. Exato. Né? Certo? E muitas pessoas precisam de ajuda para buscar essas respostas. Às vezes a gente tem que bater na porta, né? Tem alguém aí? Vamos sair daí de dentro? Verdade. Né? Legal. Mas olha, eu fico contente, você bem jovem ainda, já está descobrindo o seu propósito de vida, que em japonês chama-se Ikigai. Ikigai. Eu gosto muito da filosofia japonesa, de Ikigai, de Kaizen, de Kaizen. Eu aprendo muito com a filosofia japonesa. Isso faz bem, né? Aí cada dia é um dia novo e cada dia é um dia de alegria. Tá. Telma, adorei falar com você, né? Eu queria que você deixasse seus contatos, pode ser? Pode ser. Meu contato por e-mail é gerente.desenvolvimento@santacasamaria.com.br. Meu Instagram é @kedmaneliakim, ELL, são 2 L's, está aqui embaixo. E meu LinkedIn é /in/kedmaneliakim também. Isso foi um prazer estar com você, foi um prazer falar com o pessoal que te acompanha também. Perfeito. Gratidão. Muito obrigado. Nós tivemos aí no passado a oportunidade de entrevistar via plataforma Zoom, né? Essa profissional aqui maravilhosa, mas hoje, dentro do 7º Congresso Sindosfil em Águas de Lindóia, presencialmente, né? Essa linda moça aqui, a Adriana, que veio nos presentear com esse bate-papo fantástico, tá? Eu vou falar teu nome, ver se está certo. Adriana Bertoncini também. Isso. Adriana, conta um pouquinho dos nossos internautas, onde você nasceu, né? Um pouquinho da sua trajetória profissional, a escolha da profissão, como é que foi, e como que você acabou indo para a área de saúde. Sim. Bom, primeiramente, um prazer estar falando com você. Obrigado. Pessoalmente, viu, Kendi, né? Obrigado. Tivemos essa experiência, né, lá no ano passado, na plataforma Zoom, e agora aqui é um prazer de poder estar aqui conversando um pouquinho com você. Bom, eu nasci na cidade de Campos Novos Paulista, lá no interior de São Paulo, pertinho da cidade de Marília. Ok, tá. Eu sou formada em Direito, fiz faculdade de Direito, tive uma experiência profissional de 12 anos em banco, então fui bancária, onde eu lidava com pessoas, né? Trabalhei então 12 anos com pessoas e após alguns anos, né, fui fazer um curso de MBA na área de gestão de pessoas e acabei indo trabalhar na Santa Casa de Misericórdia de Marília em 2003. Ok, perfeito. E comecei lá como auxiliar administrativo. Foi quando surgiu uma vaga na área de RH. Certo. Olha que interessante, né? É como se você tivesse vivido 2 vidas, né? Sim. Porque a maneira de trabalhar de um é totalmente diferente da outra, né? Sim. Banco eram muitas metas, Exato. muitas cobranças, né? Sim. E aí eu acho que eu fiquei grávida, aí o banco acabou me demitindo, porque tinha esse perfil na época. Sim, exato. Muito interessante isso, mas acontecia, né? E então eu fiquei desempregada aos 30 anos de idade. Foi quando eu fui buscar novos conhecimentos e me interessava muito por essa área de pessoas, né? De gente, como eu sempre trabalhei com gente no banco, embora tivesse muitas metas, né? Sim.
Sim, exato. E acabei entrando na Santa Casa de Marília. Mas eu não conhecia essa parte, né, da saúde. Então, isso foi um aprendizado. Talvez isso foi tudo dentro do tempo de Deus, né? Sim. As coisas foram acontecendo. E hoje eu vejo que eu sou gerente lá no departamento pessoal, né, de recursos humanos, e estou há 20 anos. Legal. Ô, Diana, hoje a gente vê, não sei se no meio hospitalar, mas provavelmente sim, grande parte do... Hoje você tem até aqueles os testes de perfil psicológico, né? Sim. Mas antes era assim, só currículo, né? As pessoas faziam um currículo fantástico lá e tal, e você contratava, passava alguns meses, ele era demitido pelo comportamental, né? Continuava habilidades e competências, mas o comportamental dela era meio complicado. Isso continua ocorrendo? Ainda acontece. Eu acredito que é o que mais acontece, porque não tem jeito, mesmo na primeira entrevista não dá para detectar tudo, né? Não. É a ponta do iceberg mesmo, né? Porque quando você vai para uma entrevista, se você não fizer realmente um teste comportamental para definir, né, se essa pessoa realmente ela é capacitada, porque assim, a gente sempre pode, a prática, a técnica você vai ensinar. Sim. O comportamento ele já é adquirido, né, Kendi, É verdade. né? Então hoje muitas pessoas são contratadas, elas possuem conhecimentos técnicos, são ótimas tecnicamente, mas muitas vezes o comportamento, o relacionamento interpessoal é muito complicado. Então a gente tem percebido muito isso nas instituições, né? Certo. E Entendi. acaba-se muito mais se demitindo realmente por conta do comportamento do que da questão técnica, porque você consegue ensinar a técnica. As Verdade. pessoas vão aprender. Mas o comportamento, muitas vezes, você não consegue mudar. É da pessoa, a pessoa que tem que querer. Você consegue, mas a pessoa precisa. Não vamos falar que não é impossível, né? É verdade. Talvez o maior desafio do gestor é se sentir como maestro. Sim, ele vai ter, né? O maestro tem que colocar as pessoas certinhas, nos tempos certos, e fazer aquilo em uma sinfonia, mas isso é muito difícil. Mas é uma competência hoje da liderança que ela precisa realmente desenvolver. É uma competência que você precisa hoje estar desenvolvendo, porque precisamos das pessoas, né? Sim. Então, numa equipe, você vai ter pessoas que estão em um nível onde você já libera mais essa pessoa e vão ter outras pessoas que você vai ter que desenvolvê-las mais. Exato. Então, essa é uma habilidade que a liderança precisa hoje desenvolver, de entender, de ter essa equipe na mão, de estar investindo tempo nesse treinamento, né? Perfeito. E hoje, assim, habilidades e competências, né, que o indivíduo tem, mesmo assim o gestor tem que estar de olho para ver como potencializar aquilo, né? Sim. E muitas vezes esse potencializar não é só cursos, não é só reuniões, mas tem que talvez lançar um desafio para a pessoa ter um app, né? Sim, é necessário hoje, né? A gente precisa ter métodos, né, também para esse desenvolvimento, né? Ter um planejamento do próprio setor também, das necessidades que precisa para esse desenvolvimento. Então, ter uma programação, não só uma programação anual de treinamento, né, que é de toda a empresa, Sim. mas também uma programação daquele gestor. Ele também tem que ter essa percepção, né, para poder estar desenvolvendo esse seu liderado e ajudá-lo, né, no seu dia a dia. Perfeito. E como que é você, nessa parte de cuidar de quem cuida, você tem que ter um olhar específico para isso também, né? A gente tem que ter um olhar hoje diferenciado, né, para as pessoas, humanizado, né, porque hoje o profissional, antigamente, né, Kendi, vamos falar assim, lá atrás, né, a gente falava assim que as pessoas chegavam e tinham que deixar os seus problemas de fora, né? Exatamente, Hoje eu não. escutei muito isso aí. Hoje a experiência também do nosso profissional, ela tem que contar. Então, Sim. a liderança, ela não vai só treinar, né? Ela tem também que entender um pouco do seu liderado, né? Ela tem que ter esse conhecimento. Então, o diálogo é fundamental, né? Que você converse, que a pessoa
possa ter essa troca também de conhecer, né? A gente tem que ter aquele momento na nossa liderança onde a gente vai ouvir os nossos colaboradores. Eles têm que falar para nós algumas coisas que a gente precisa para entender o seu dia a dia. Senão, não vamos conseguir atingir os objetivos, né? Porque se tem uma pessoa que está passando por um problema, uma necessidade, isso também conta. Então, é todo um olhar diferenciado. Então, você também tem que olhar para aquilo que ele está precisando. É claro que as empresas não vão resolver todos os problemas, Sim. né? E muitas vezes isso a gente acaba direcionando. Então, as empresas hoje, elas precisam ter um setor, né, de psicologia. Exato. Ela precisa ter uma qualidade de vida, Sim. né? Então, nós temos lá na Santa Casa, a gente tem um programa, né, que acolhe, nós temos a psiquiatria, então, alguns, porque hoje a questão, né, das psicológicas estão... Ansiedade, é tudo, é doença todo um mental, contexto. sem Acho que dúvida. o pós-pandemia, ela trouxe muitas situações onde hoje você precisa ter um olhar ainda mais humanizado para o seu colaborador. Talvez o pessoal tenha sentido mais as suas vulnerabilidades e que precisa de ajuda. Não, e outra, o absenteísmo também ele se torna muito, ele foi grande naquele período da pandemia, Sim. altíssimo, claro que muitos profissionais também adoeceram, né? E após a pandemia também isso se manteve por um grande, agora, vamos supor, agora em meados de 2023 que a gente percebe que está começando essa diminuição, né, do absenteísmo dos colaboradores. Mas a questão psiquiátrica, psicológica, o próprio processo hoje que o funcionário está vivendo, né? Sim. E a gente trabalha muito com a área de apoio também, que são profissionais que necessitam, são famílias desestruturadas, né? Filhos que às vezes os pais têm que deixar, então tem que ter um serviço ali que acolha. Sem Então, isso dúvida. é muito importante. Porque o profissional com depressão não vai saber. Não, ele vai ter um presenteísmo, né? Ele não vai ter um absenteísmo, ele vai ter um presenteísmo, que ele vai estar presente, mas vai estar preocupado e aí ele não vai conseguir atingir os objetivos, porque ele está sempre preocupado, não consegue fazer o melhor, não consegue dar o melhor. Perfeito. E você está gostando aí desse congresso aqui? Muito. Olha, bom, a Patrícia, né? Sim. A nossa, a coordenadora, né? Ela disse que participou dos 7. 7 dos 7 com o Sindiosfil. Eu participei de 6. Opa, tá Só bom. faltei em um. Então eu falo assim, é muito importante. E o bom de tudo aqui une o interior, né? Porque nós somos Marília, verdade. estamos bem longe, né, de São Paulo, né? Sim. A gente vê Rio Claro, vimos Cândido Mota, né? Ourinhos. Então às vezes tem vários locais que vêm, né? Então essa união, essa troca, esse benchmark, né? Tudo que a gente tem ouvido aqui, as palestras, o empenho do Dr. Edson, é fundamental, é muito importante e é importante também que a gente saia da nossa cidade e venha ver também. Exato. E são assim temas atuais, né? E abrangentes, e fora o networking que é fantástico. Sim, o né? networking é fantástico, né? E o aprendizado mesmo, né, Kendi? É muito importante. Então, assim, podendo, eu quero poder participar, a gente, né, faz questão, né, de estar presente, porque é importante e é fundamental para o desenvolvimento do nosso trabalho, né? Porque a gente também possa ver coisas novas, e são muitos insights que a gente tem, ouvindo as palestras, Sim. ouvindo os cases, né? Então são vários insights que a gente tem e que dá para levar para o nosso dia a dia, porque os filantrópicos, né, eles têm que tirar, como ele fala, leite de pedra. É verdade, é A verdade. gente tira leite de pedra, né? Então é muito importante, porque muitas coisas a gente vai poder aplicar sem muito custo, né? Sim. Então isso tá muito bom, tá excelente e é fundamental que, né, todos pudessem estar participando. E a gente vê que está tendo, né, bastante gente nesse ano. E é muito bom. Adriana, nós estamos nos instantes finais. Eu fiquei muito feliz, foi uma honra, tá? Conhecer Eu pessoalmente. Você pode deixar algum contato seu? Sim. Para quem tiver dúvidas aí. O meu e-mail é rh.gerência@santacasamarília.com.br. O meu Instagram é @AdrianaBertoncini-Tomé e o meu LinkedIn, Adriana Tomé. Perfeito. Gratidão. Muito obrigado. obrigada, Kendi.
Internautas, com os agradecimentos então a essa fantástica profissional, Adriana Bertoncini Tomé, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Um grande abraço e até a próxima.